No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma skill muito interessante que basicamente o que ela faz é escrever a arquitetura do seu projeto. E aí você vai me perguntar, pô, Marcelo, por que que eu preciso da arquitetura do meu projeto? E a verdade é que se você simplesmente chega para o Open Code, Cloud Code ou qualquer outra coisa e simplesmente pede para ele sair desenvolvendo sem ter uma arquitetura antes, cara, você está queimando muito token. Porque a verdade é que a arquitetura, o planejamento de como o seu software vai ser desenvolvido, ele faz com que a IA tenha menos possibilidades de imaginar como ela pode fazer isso. Isso já vai dar um caminho para ela fazer. Então vale muito mais a pena você gastar um pouco de token. Isso, lógico, isso se você não conhece meu canal e ainda não viu 1 milhão de possibilidades de tokens gratuitos que eu dou aqui. Eu mesmo, gente, eu não pago token, tá? Então, tudo nos vídeos aqui, dá uma olhada aí no canal que você vai achar muita coisa. Mas, vale muito mais a pena você gastar um pouquinho de token no início, para você ter um planejamento, você ter um diagrama visual mesmo de como o seu site, de como o seu sistema tem que ser, de como ele vai ficar, e para você já entregar isso para o Open Code, já entregar isso para IA. Então, cara, hoje é sobre isso que a gente vai falar. O nome dessa ferramenta é Archify. Fica comigo até o final do vídeo. Fala, Cloxer! Eu sou Marcelo Roppel, eu sou o CEO da Clox e também sou engenheiro de software há mais de 20 anos. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já deixa seu like, já se inscreve, já ativa o sininho para você receber todas as notificações. Deixa aquele comentário aqui embaixo com a sua dúvida, eu sempre vou responder na medida do possível, nem sempre eu consigo, tá, galera? Mas assim, mesmo que você não tenha dúvida, deixa só um valeu aqui embaixo para ajudar no engajamento aí, porque ajuda pra caramba. E hoje iremos falar sobre esta belezinha aqui, que é o Archify. Ele é projeto de código aberto, tá? Ele tá lá no GitHub aberto. Qualquer um pode pegar e usar. E basicamente o que que ele é, né? O que que o Archify faz? Ele transforma o seu código fonte ou a descrição de um sistema em diagramas de arquitetura interativos e verificáveis diretamente via agentes de IA. Basicamente, você vai dar a sua ideia de negócio para ele, a sua ideia de sistema, e o que ele vai fazer é montar um HTML para você ler a arquitetura. E se você já fez o nosso curso de Open Code lá na Academy, você sabe muito bem que você pode pegar essa arquitetura, jogar dentro esse HTML, né, jogar dentro da pasta do seu projeto e, e simplesmente falar, olha, desenvolve, monta, né, usando a skill de Superpowers, provavelmente, né, usando o plugin de Superpowers, que vai ajudar ainda mais, né, e falar para ele, olha, eu preciso desenvolver o software que a arquitetura está no arquivo tal, né, e dar o nome do arquivo que ele gerou. E o Open Code já vai conseguir, o Open Code, não só o Open Code, né, o Cloud Code, o Codex, todo mundo vai conseguir montar um planejamento de como desenvolver isso de maneira muito simples. Então, basicamente, né, o Archify aqui, ele vai... É um sistema de skill nativa, né? Ele monta de linguagem natural para diagrama. Ele tem uma comunicação técnica clara, ele não é só um depurador de imagens, né? Ele vai te dar todo o passo a passo, ele vai funcionar com um cursor, Cloud Code, Codex, Open Code, Raven, enfim. E ele entrega um HTML autocontido, né? E também ele oferece a verificação. Tipo assim, se você tem um repositório, você tem já um projeto, você quer saber como é a arquitetura do projeto, você pode simplesmente mandar ele analisar também a arquitetura daquele projeto. E ele também entrega múltiplos diagramas. Então, assim, você vai ter uma visão da arquitetura. Você não vai só receber um documento de arquitetura, você vai ter os diagramas. Ele não só vai jogar um texto aleatório lá para você, tem imagem, é bem legal, você vai ver aqui no final. E as vantagens de usar o Archify, você vai ter sempre a documentação do seu projeto, porque você não usa ele só no início do projeto, você usa ele no início do projeto para planejar, mas você consegue, conforme o projeto vai evoluindo, você vai usando essa skill para você ir evoluindo essa arquitetura. Também serve como uma documentação para você também, né? Então, cara, é muito legal. E eu, como falo aqui, né, tem zero fricção no chat, né? Ele basicamente, se você falar para ele, né, dar comando simples como adiciona o heads, adiciona um fluxo de fallback, adiciona uma integração de pagamento com a API do PagSeguro, ele vai fazer.
Facilidade de compartilhamento, porque você simplesmente pode pegar, vai apresentar para os seus stakeholders, vai apresentar para o seu chefe, vai apresentar para o seu cliente, pega esse HTML e mostra. Ó, o software funciona assim. O que a gente vai desenvolver é isso, né? Então, cara, é sensacional. E, bom, aqui já Imagine Research já não interessa. Então, bora começar. Vou deixar o link aqui na descrição do repositório deles, né? E basicamente esse daqui é o Archify, né? Ele te entrega esses diagramas visuais que são bem interessantes, né? Que fala muito sobre ele, mas eu já falei. E então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, né, o nosso comando para poder instalar o Archify, né? E basicamente para você instalar é só digitar esse npx aqui e tudo mais. Esse "-g" aqui é para global, tá? Lembrando que npx, npm, essas coisas você precisa ter Node.js instalado. Vai lá, instala Node.js no seu computador, mas basicamente E basicamente para você poder instalar ele, né, é só você copiar isso aqui. Você vai lá no seu VS Code. Eu vou instalar ele local a princípio, tá? Então eu vou criar aqui um projeto chamado Archify, tá? Archify. E eu vou abrir essa pasta dentro do meu VS Code aqui, ó. Vamos lá. Opa. Vou abrir ela aqui dentro do meu VS Code. E aí eu vou abrir o meu terminal. Fecha aqui o Copilot. Nunca mais usei Copilot para nada. Mas eu preciso voltar a usar, porque tem muita coisa interessante também. E só digitar isso aqui, ele vai instalar o Archify aqui pra gente, tá? No caso aqui eu tirei o "-g", porque eu tô pedindo para ele instalar local. Ele está instalando só dentro desse projeto, né? Se eu deixar o "-g", ele vai instalar no projeto inteiro. E aí aqui, ó, né, ele me pergunta com o que eu quero estar utilizando, né? Ele fala, ó, são 76 agentes que incluem também o Antigravity, Codex, Cursor, OpenCode, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele me pergunta aqui os agentes adicionais que eu posso querer usar. Então, tipo, ó, OpenClaw, Core Studio, Droid. O OpenCode eu acho que ele já deixa ali em cima, né? Aqui, ó, OpenRanges e tudo mais. Nossa, eu nem sabia que tinha tudo isso aqui, né? Mas enfim. Ele é universal. Por que ele é universal? Tá? Porque ele sempre cria dentro dessa pasta .agents/skills, essa pasta. Ela é padrão, todos esses agentes de código vão ler essa pasta, né? Então, beleza. Como eu não vou precisar de nenhum desses específico, né? Eu vou só dar aqui um Enter. E aí ele me pergunta o escopo da instalação, né? Se eu quero só nesse projeto ou se eu quero global, né? Que ele funcione no meu sistema inteiro. Para essa videoaula eu vou deixar só no projeto, no seu computador. Se você for utilizar isso para todos os seus projetos, e eu recomendo, instale global. Mas a princípio, só no projeto. E aqui ele vai me perguntar, ó, ele está me passando, né, todos os dados aqui, os riscos de segurança, aonde que ele vai instalar isso aí, né, tudo mais, e se ele deve prosseguir com a instalação, e eu vou dizer que sim. Ele vai instalar as skills. Aí ele vai me perguntar se eu quero que instala também o Find Skills, que isso ajuda o agente a descobrir e sugerir novas skills. Pode instalar. E pronto. O que a gente faz aqui agora? A gente roda o nosso OpenCode. E agora vamos só aqui mudar aqui para o plan e eu vou perguntar aqui para ele. Você consegue enxergar a skill de Archify? Na verdade, eu vou perguntar se você tem acesso, né? Que é melhor, pelo amor de Deus. Você tem acesso a skill Archify? Vamos ver o que ele fala. Sim, tem acesso a skill Archify. Então, já está instalado. Então, vamos lá. Use a skill Archify para me ajudar a planejar o seguinte sistema.
Dois pontos. Trata-se de um SaaS integrado com o Mercado Pago para pagamentos com checkout transparente, no qual o usuário paga uma assinatura anual, meu Deus, uma assinatura anual para ter acesso a diversos downloads que estão dentro do painel do usuário. Ponto. A aplicação também deve ter um back-office de administração para eu gerenciar os preços dos planos e usuários assinantes. Cara, bem simples esse prompt. Basicamente, estou falando para ele a minha ideia de projeto. Então, vamos mandar aqui. Vamos ver o que ele entrega para a gente. Né? A skill começou a rodar. Vou usar a skill Archify para planejar isso. Né? E aí ele começa a me perguntar quais diagramas eu quero. Né? E aqui você usa basicamente, você seleciona aqui, o skill Archify pode gerar vários tipos de diagrama. Quais você quer para planejar este SaaS? Select todos selecione todos que você quer, né, para você prosseguir. Então ele dá o diagrama de arquitetura, que são a visão dos componentes, serviços, front-end, back-end, banco de dados, APIs, painel de usuário, back-office. Fluxo de assinatura / pagamento, né, todo o workflow, de checkout transparente, usuário paga, tudo mais, sequência de API, o ciclo de vida de assinatura, e eu vou querer todos, né? Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em Type Your Answer, né? E vou dizer, eu quero todos eles. Stack de tecnologia. Qual stack você pretende usar? Ajude a nomear componentes de diagrama, no diagrama, né? Então, uma stack Next.js e Node com Postgres é uma stack bem de última geração, né? Uma stack bem avançada, bem interessante. Eu gosto de Laravel e PHP porque o Laravel também ultimamente tá sensacional. Mas também posso escolher aqui um React com uma API separada, tudo mais. Eu vou pedir para ele em Laravel. Pode ser Laravel. E eu vou confirmar aqui. Então ele vai começar a pensar, stack Laravel, todos os 4 diagramas vão inspecionar os esquemas e exemplos do skill para construir um plano de arquitetura dos diagramas. E agora é esperar. E enquanto você espera, não se esquece, tá? Tem aqui a nossa comunidade. Clica lá, vai lá para a comunidade. Eu mando todo dia muita coisa nova lá na comunidade. Então, vem fazer parte da comunidade. E também não se esquece, tá? Eu tenho a Academy, na qual eu te ensino tudo isso que eu ensino aqui no canal, só que muito mais avançado. Então, tem diversos cursos. É uma assinatura e com uma assinatura você tem acesso a diversos cursos do zero ao avançado. Então, tem curso de OpenCode, OpenClaw, tem curso de IA local, tem lógica de programação, tem ferramentas prontas para você só baixar, assistir a videoaula de configuração e já instalar. Tem também trilhas, que são conjuntos de cursos para você fazer numa ordem específica para você chegar numa formação. E, cara, além de tudo, ainda tem aula ao vivo comigo toda terça-feira. É mais um plantão de dúvidas, a gente junta todo mundo lá no Google Meet, conversa, tira as dúvidas de todo mundo. Fora isso, tem o fórum, tem o grupo privado para você fazer networking com os nossos outros alunos. Então, cara, tem muita coisa e custa menos de um iFood por mês, tá, meu? É 12 vezes, sem juros, de R$58, cara, é muito barato. Link tá aqui embaixo, vai lá dar uma olhada. Bora lá, vamos ver o que ele falou aqui, ó. Aprovação do plano. Quer que eu já gere os 4 diagramas quando sair do modo de planejamento? Sim, gera os 4. Animação de trace, habilitar movimentos de trace nos volumes. Aí ele me pergunta se eu quero, né,
ativar os traces para todos eles, se eu quero ativar os traces só em 2, se eu quero estático, eles recomendam, tá? Porque o HTML fica mais limpo. Mas a verdade, galera, é que assim, isso não muda muita coisa. Esses movimentozinhos só vão ajudar a entender um pouco melhor. Só que deixa um pouquinho mais pesado, né? Um pouquinho mais complexo de rodar. Eu vou pedir para ele habilitar o trace em 2, que assim a gente vai ter 2 estáticos, 2 trace, e a gente vai conseguir ver as duas formas que ele gera, né? E acesso aos downloads. Como o usuário libera os downloads após pagar? Automático no pago, administração manual. Automático no pago, lógico. Retorno automático do pagamento, né? Aplicação. Vamos lá em confirmar. Então, ó, ele vai dar esses 4 aí pra gente. Vai dar 4 arquivos, 2 estáticos, né? Que vai ser a arquitetura e também o ciclo de vida das assinaturas, né? Vão ser estáticos, e a sequência de API e o workflow de assinatura vão utilizar o trace, né? Então, estou pronto para gerar. Lembrando, né, o OpenCode, no modo de planejamento, ele só planeja, ele não altera arquivos. Então, quando você está planejando algo, ele é o modo mais seguro, principalmente se você tiver em um projeto que já está em desenvolvimento, porque ele não vai mudar nenhum arquivo. Quando você termina, você muda para o build e fala, pode executar. E vamos embora. Executa aí para a gente. Lembrando, galera, que é muito importante vocês utilizarem as APIs gratuitas, aquelas APIs que eu ensino a utilizar aqui, o OmniRouter, utilizar o OmniRoute, utilizar o build da NVIDIA, utilizar OpenRouter, utilizar Grok, porque, cara, isso consome token. Querendo ou não, aqui a gente está só fazendo um planejamento, já foram 36.173 tokens nesse contexto, tá? Então, querendo ou não, né, cara, gasta, né? Tudo que você pedir para IA vai gastar. Por isso que eu sempre os alunos da Academy, a gente tem lá os cursos de planejamento, a gente tem curso de lógica de programação. A galera às vezes me pergunta, por que você tem lógica de programação? Por que você tem esses cursos? Né? A gente vai fazer igual os Incas e os Maias faziam? Não é que tudo que você conseguir dar pronto para IA vai ajudar, né? Vai ajudar a gastar menos tokens, vai ajudar a sua aplicação a sair mais barata. E fora isso também, eu sempre bato nessa tecla, é muito importante você entender um pouco de código. Pelo menos um pouco, pelo menos a lógica. Porque na hora que você está com um sistema em produção, você tem 5 mil usuários, 10 mil usuários, a IA mexeu em alguma coisa e deu um bug que ela não está arrumando, às vezes IA alucina, dependendo da janela de contexto, não está conseguindo arrumar. Você tem que ter a capacidade de ler, a capacidade de revisar uma PR. É muito importante, é muito importante. Dá para você fazer sem? Dá. Mas você está colocando a segurança e a estabilidade do seu projeto, né? A imagem do seu projeto em risco. Então não vai lá. Inclusive, tá, galera? Na Academy, como eu falei, eu tenho os cursos das ferramentas, né? E eu tenho as trilhas. E eu vou lançar na semana que vem alguns cursos mais do it yourself, né? Que basicamente seria tipo assim, um curso, vamos desenvolver um SaaS. E a gente faz tudo. Faz ciclo de assinatura, faz planejamento, faz a programação, integração com as APIs de pagamento, liberação de produtos, liberação de serviços e hospedagem. E assim, tipo um aulão, que é mais resumido, mas assim, é direto ao ponto. Ele te mostra como que você planeja e como você faz isso. Vai estar disponível a partir da semana que vem. Mas, tá, e semana que vem, ó, galera, eu tô falando hoje é sexta-feira, 7 de agosto, tá? Então, semana que vem é lá pro dia 14, dia 15. Mas, dentro da ferramenta, isso daí vai ser só o básico de cada coisa para você saber pegar um projeto do zero e colocar no ar. O nosso... Mas lá dentro também tem as ferramentas. Então, por exemplo, a gente vai usar o OpenCode, eu não vou explicar o OpenCode. Eu vou montar o projeto no OpenCode, entendeu? Mas você quer aprender mais sobre o OpenCode? Na sua assinatura também está incluso o curso de OpenCode. Vai lá, tem o OpenCode do zero ao avançado. Então, assim, legal, você vai conseguir colocar seu projeto para rodar na mesma hora, porque você vai seguir, vai entender como foi feito, vai saber reproduzir, mas eu recomendo, volta lá depois, afinal de contas, a assinatura é anual, você pagou, você vai ficar um ano com esse acesso, volta lá e estuda ferramenta por ferramenta que a gente usou nesse curso, porque quando você precisar dar uma manutenção, se algo sair dos trilhos,
durante o desenvolvimento ou até depois que já está pronto, você sabe resolver, beleza? Então é isso, galera. Vamos aguardar aqui. Ele está escrevendo todos. Ele vai demorar um pouquinho. Como já está ficando um pouco longo, eu vou dar uma pausa aqui e volto quando ele já estiver pronto. Fechou? Bom, galera, agora ele está chegando aqui, ó, no final, né? Já está fazendo aqui a parte da entrega. Vamos ver o que ele entregou aqui pra gente. Tá finalizando aqui. Ele demorou, viu, galera? Demorou um pouquinho. Quer que eu abra algum navegador para inspeção visual? Sim. Ó. Então aqui tá toda a nossa arquitetura, cara. E olha que negócio sensacional. Ela é toda interativa, ela mostra o fluxo certinho, o que vai acontecer numa renovação atrasada, o que acontece, né, com aquele período de espera. Aqui a gente chama de grace, né, que é quando o usuário ele não pagou ainda, né, ó. Tem aqui o botão de Play Story, ó, que ele vai te mostrar toda a arquitetura. Cara, coisa incrível. Gente, eu vou ser sincero, eu não tinha visto ainda o resultado antes de vir aqui falar com vocês, né? Antes de começar a gravar o vídeo. Eu gosto de deixar pra ver na hora que eu tô gravando o vídeo justamente por causa disso. Porque, tipo, cara, eu me surpreendo junto com vocês. Vamos ver. Isso aqui é a assinatura anual. Vamos ver o SaaS de downloads. Então, lembrando, esse daqui é o estático, tá? Esse daqui é estático. Mesmo assim, ele tem, né? Esse é estático? Deixa eu ver aqui. Lembrando, tá, galera, que os arquivos estão aqui dentro, tá? Archify, onde que ele libera esses arquivos? Não lembro. Cadê aqui os arquivos? Vamos olhar aqui. Archify Examples. Examples SaaS. Tá aqui, ó. Todos os arquivos estão aqui, se você quiser. Olha só. Cara, sensacional. Deixa eu ver aqui, ó. Esse daqui é o estático, tá? Não. A arquitetura, cadê o de arquitetura? A arquitetura é esse. Esse daqui é o estático e olha como ele já tá. Tá sensacional. Certo? Aí temos o trace, né? Aqui a assinatura anual, que ele tem o trace, que basicamente... Não, aqui ó, assinatura anual, tem o trace, né? Que eu posso simplesmente clicar para poder ele rodar igual ele rodou ali agora, né? Aqui a gente tem também o trace, que tem o checkout em sequência. Ó, ele vai mostrando aqui a apresentação pra gente. E o ciclo de vida também, né? Então, assinatura anual, ele abriu 2 assinaturas anual aqui. Mas galera, então, é isso. Ele dá essa arquitetura pra gente, isso daqui é excelente pra gente poder mostrar para os nossos clientes, né? Para os nossos investidores, o que vai ser desenvolvido. Dá uma apresentação muito legal. Como isso aqui é um HTML, é muito fácil de você editar e colocar seu logo ali em cima. E é isso, galera. Espero que você tenha gostado. Lembrando, todos os arquivos utilizados na aula estão aqui embaixo. Lembrando, vem fazer parte da comunidade, link tá aqui embaixo também. E até a próxima aula.